Vamp e Vanderlei Nogueira. O Abel tem motivo para estar revoltado? Porque o Abel, a grande parte da coletiva dele, eu sou um que vocês sabem, eu virei fã do Abel, do trabalho dele. Agora, até uma coisa que eu gosto nele também, ele não sabe perder. Ele não sabe perder. Ele perde, ele vai pra coletiva, ele dá patada em todo mundo. E ele ontem deixou clara a revolta, falou do jeito que foi, eu acho injusto com os meus jogadores. Ele falou essa frase algumas vezes. A arbitragem realmente prejudicou o Palmeiras? O grande lance aí, como o Mauro lembrou, foi a cotovelada. Teve a cotovelada do Alex Santana no... Foi em quem? Rony. No Rony. Era pra expulsão, o Abel Ferreira tem motivo pra estar revoltado ou não? Tem que aceitar a derrota porque o jogador dele realmente errou feio ao fazer aquela falta. Em relação à arbitragem, eu fiz o jogo, não vi nada demais. O Abel reclama da arbitragem, não é a primeira vez, reclama sempre. Até ganhando ele reclama. Mas foi agressão, na opinião de vocês? Não, pra mim não. Ali não precisava chamar, pra mim não. O lance do Murilo, sim. Vanderlei Nogueira. Bom, boa tarde a todos. Eu acho que não é uma virtude não saber perder. Então, eu queria começar com essa abordagem. Eu adoro quem não sabe isso é perder. perfeito. Eu só estou dizendo, a meu ver... Vai perder do mesmo jeito, vai ficar bravo. Mas tem que ficar bravo quando perde. Vai ficar feliz quando perde. É diferente de gostar de perder e não aceitar perder. Eu acho que não é virtude não aceitar perder. Né? Especialmente no esporte. Especialmente no esporte, em qualquer modalidade. Essa é a primeira coisa que eu queria falar. A outra é que, para mim, o Palmeiras foi uma grande decepção nessa disputa pela vaga para a final. Primeiro que eu levo muito a sério, porque é isso que normalmente acontece, que em 2 jogos o melhor time passa. É isso sempre que acontece. Então, antes da bola rolar, eu acho que não é nenhuma loucura entender que o melhor time era o do Palmeiras. Para mim foi uma surpresa ele não ter carregado pelo menos um empate no primeiro jogo. Eu entendo que o Atlético, na cabeça do Filipão, estava felicíssimo com o empate. E aí saiu um gol da vitória que foi espetacular para o Atlético lá, chega vivíssimo para disputar aqui, mas eu entendi que o Palmeiras passaria pelo Atlético dentro de casa, porque tem mais time, por uma série de coisas, tem mais time. Mais time poderia reverter a situação. Aliás, a expulsão, claro, deve ter mudado, eu não tenho certeza absoluta que o Palmeiras ganharia, mas a memória não pode ser jogada pela janela. O professor Abel e o Palmeiras foram... largamente elogiados quando jogaram com desvantagem numérica, com 10 jogadores e conquistaram o resultado que interessava para eles. Chegamos até a dizer, eu pelo menos disse isso, poxa, a coisa funcionou tão bem que, sabe, eu não vejo os treinamentos... 9, foi com 9. Eu não vejo os treinamentos, e muita gente não vê porque os treinos são fechados, não será nenhuma surpresa pelo planejamento do professor Abel Ferreira que ele treine com um número menor de jogadores. Até isso foi dito aqui. Estratégia. Até isso foi dito. Vamos jogar com 10 para superar dificuldades. Vamos treinar agora com 9 para superar dificuldades. Ele foi levado ao altar, na verdade. Foi isso que aconteceu. Aí, horas depois, acontece uma situação de jogo, a expulsão foi correta, ele joga com 10 e não consegue vencer dentro de casa. O Palmeiras foi incompetente. O Palmeiras perdeu a vaga de forma incompetente. Mas a incompetência mais do Murilo ou que você acha de um conjunto, Wander? Não, é lance de jogo. Ele entrou, sabia que... Depois que entrou, ele ficou paralisado, hipnotizado. Percebeu que tinha dançado. Lance de jogo, eu compreendo isso. Perdeu. O Palmeiras perdeu com isso? Claro que perdeu. Mas eu não sei se... O Palmeiras abriu 2-0 sem ele, né? É isso. Eu não sei se com 11 o Palmeiras ganharia ou não, ou conseguiria, eu não sei, eu não tenho essa certeza. Mas ele realmente prejudicou, teoricamente prejudicou. A penalidade não marcaria, o cartão amarelo era o que bastava naquele momento, na minha visão, evidentemente, né? Eu acho que foi correto, a arbitragem não foi para esse escândalo todo.
E eu acho que o Abel, em alguns momentos, coloca frases. Eu sei que falar que o Abel erra é uma heresia para muita gente nos últimos tempos. Não se pode falar absolutamente nada. Mas, com todo respeito, esperando que compreendam que eu não estou desrespeitando, se quiserem eu ajoelho, só para perdão, mas eu queria dizer o seguinte: não pode falar que o Palmeiras perdeu por oponente extra. Já começa a jogar com palavras. Eu sei que ele é bom de português, mas olha, gostaria de ter saído limpinho. Essas coisas, acho que não tem que colocar. Sabe por quê? Porque um pouquinho antes, a presidente do Palmeiras deu uma declaração lúcida. Lúcida. O Gustavo Scarpa, que foi o melhor jogador do Palmeiras, jogou demais o Scarpa, eu acho, jogou muito legal. Ele disse lá o seguinte: nós conseguimos o mais difícil, reverter ou então equilibrar o resultado, empatou, tá certo? E depois bobeamos, titubeamos. Ele não falou da arbitragem, eu não ouvi ele falar da arbitragem, mas ele falou uma coisa certa. Outra coisa, critérios diferentes. O Abel não precisa falar isso, ele é um grande treinador, o time dele é ótimo. Perdeu, perdeu, não passou. Empatou, mas não conseguiu a classificação. Olha, brincaram com o nosso trabalho. Ele está se referindo à arbitragem, eu sei disso. Saímos por terceiros. Não é assim. E depois elogia o Atlético. Né? Ele só elogiou o Atlético, a meu ver, posso estar enganado, porque ele adora o Filipão. É óbvio que ele adora o Filipão. Em nenhum momento ele vai encontrar palavras para desprestigiar o Atlético do Filipão. Então, pancada na arbitragem. Que todo mundo sabe que eu acho que a arbitragem não é mesmo uma Brastemp. Eu sei perfeitamente que a arbitragem não é um sonho dourado, mas ontem eu acho que ela não teve interferência. Não tem nada que pudesse, o Palmeiras não teve competência de ganhar. E aí, sentindo que estava em dificuldade, o Atlético usou sim, o Atlético, olha, era franco atirador nessa disputa. Tudo era lucro. Se fosse eliminado ontem aqui em São Paulo, ainda assim o Filipão sairia carregado nos ombros pelo fechamento da carreira dele. Está acabando, tem mais 2 meses, aí vai parar. Agora ele é finalista e é o maior finalista entre os técnicos. Quer dizer, então, maravilhoso para ele. E outra coisa, não estava nem no banco, né? Não estava nem no banco ontem. Então eu queria dizer isso, que a decepção foi do Palmeiras. Eu sei que os torcedores do Palmeiras estão irritadíssimos com o que aconteceu, acham que meteram a mão. Aliás, eles falaram a madrugada inteira que foram roubados. Eu não vi esse grau de roubalheira que está todo mundo vendo. Eu acho que isso vai passar. O Palmeiras é líder e para fechar e para irritar, que eu sei que vai irritar. Mais uma prova de que, a meu ver, foi um erro não usar o time principal contra o Bragantino e um erro maior do professor Dorival em não ter aproveitado no dia seguinte colocar o seu time principal para aumentar, para diminuir a diferença no Campeonato Brasileiro. Tudo isso vai ser discutido um pouquinho mais para frente. Com relação à arbitragem, conversa mole, é o mesmo árbitro que o Abel encheu a bola quando o Palmeiras perdeu por 2-0 do River Plate aqui, e ele anulou 2 ou 3 lances capitais ali, todos acertadamente. Esteban Oistich, do Uruguai. Detalhe, o VAR naquela ocasião, Nicolas Galo, da Colômbia. Ontem foi ele também. A mesma equipe do jogo em que o River Plate tem um jogador expulso, corretamente expulso, na metade do segundo tempo. Tem que fazer 3-0, faz 2-0, tem um gol anulado por um impedimento, que até gerou polêmica, porque, como se dizia antigamente, rebobinaram a fita até a origem da jogada para encontrar lá um problema. E tem um pênalti que é anulado, um pênalti que é cancelado, digamos assim, e um gol que é anulado. E o River ficou de um gol, tomou de 3-0 na Argentina para levar a mesma equipe de arbitragem. Ela foi achar um negócio e acharam o outro, né? E eles encheram a bola da arbitragem. Você falou 7 jogos. Isso. Só para reforçar o que você falou. 7 jogos. Marcou 7 gols e sofreu 7. É muito pouco pro... Nós estamos falando... Do Palmeiras. Na pior das hipóteses, o segundo melhor elenco do Brasil. Você coloca o Flamengo e o Palmeiras ali no mesmo pé, você pode discutir uma coisa ou outra, mas são os 2 grandes times do Brasil. Inclusive os 2 com uma administração diferenciada. O ano que vem o Palmeiras vai estar aí de novo, com Abel ou sem Abel. O Palmeiras vai de novo brigar por tudo, porque ele e o Flamengo vão brigar por tudo nos próximos anos, menos que apareça alguma força, alguma coisa. Não tem nada para brigar, então eles vão chegar mesmo. Então essa coisa da arbitragem não pega. Tem que explicar por que o time caiu tanto fisicamente nos últimos jogos. Os últimos 30 minutos do Palmeiras têm sido lamentáveis sempre.
E ontem, quando o Atlético foi para cima, o Palmeiras não teve força. Não teve força. Não estava estruturado taticamente para segurar a pressão por dentro do time do Atlético. Mas o Gente, psicológico, quem deitou e rolou foi o Pablo. Também é questionável. Também, mas eu estou questionando. A expulsão ontem ela foi determinante. Mas eu acho que a expulsão, já tem acontecido expulsões nos últimos jogos. Ele chega, vai e não tem mais volta, uma entrada forte. O problema é que depois disso o time ficou totalmente desestabilizado. Esse lado psicológico, sem dúvida. Há também uma situação de... O Abel claramente trabalha no limite, né? Com os seus jogadores no lado psicológico. E o limite tem um limite. Chega uma hora que aquilo não funciona mais como já funcionou. Não, tá tudo errado, não tá tudo errado. Mas existem coisas a serem reconversadas no Palmeiras. Uma discussão tática, preparação física, o lado psicológico, troca de alguns jogadores, a vinda de novos jogadores. Tem que ser contestado, sim. O Palmeiras perdeu muito porque falhou numa série de coisas. Jogando menos, o lado psicológico tá abaixo. O time Dois titulares não jogou também, que é o Danilo e o Rafael Veiga. Não jogou o Danilo porque foi expulso. Isso eu tô falando. Por falta de lado psicológico. Não, e o Rafael Veiga abriu porque estourou, né? Isso é preparação física. Isso é falta de controle de preparação física. Então essas coisas precisam ser colocadas assim. O Abel tem que sair, nada disso, besteira. Isso é bobagem. Mas sim, as coisas que foram equivocadas têm que ser colocadas na mesa. Tem que ser, claro que tem. Eu acho que a gestão do atual Palmeiras, ela passa muito por uma narrativa que é muito comum aqui no Brasil, técnicos brasileiros que já adotaram isso várias vezes, que é o do todo mundo tá contra a gente, né? O contra tudo e contra todos. Eu pessoalmente, não acho isso legal. Eu não gosto. Também não gosto. Não gosto porque eu acho que, primeiro, você cria uma narrativa fantasiosa, porque não tá todo mundo contra você. Não existe isso. Tá tudo... Acabamos de falar aqui, o Flávio lembrou bem, o mesmo árbitro e o mesmo árbitro de vídeo trabalharam num jogo em que as decisões polêmicas da arbitragem permitiram ao Palmeiras avançar uma decisão e ser campeão. Porque era para olhar um lance, apareceu outro lance que não tinha nada a ver, né? E a gente aqui, outro dia teve uma frase lá de alguém lá na Argentina que foi muito interessante, repercutiu aqui no Brasil entre a imprensa brasileira, que é muito boa, falando: o VAR existe para procurar formigas, mas fica procurando... existe para procurar elefantes, mas ele fica procurando formigas. Ou seja, ao invés de ver um grande erro, um elefante, ele fica procurando uma formiguinha, um errinho pequeno. E a gente reclama do VAR. Ontem, na minha visão, primeiro, a expulsão. O árbitro não viu. É até um erro do árbitro, porque foi muito forte a entrada. O VAR chamou, não tinha como não chamar. Olha, vem cá ver porque você não percebeu. Foi uma entrada violenta. Ele, quando viu, não tem jeito, tem que expulsar. Foi lá, expulsou. Antes tem o lance do Alex Santana, que para mim, primeiro, a bola está parada. Normalmente, quando tem uma cotovelada, a mais clássica dela é Tabi Ramos, Leonardo no Tabi Ramos na Copa de 94. É o quê? Uma disputa de bola. Ali, no caso, o Tabi Ramos está agarrando ele, sai para cá, ele largou o braço e arrebentou o maxilar do rapaz. Né? Não precisa chegar tanto, mas geralmente a cotovelada, que é uma disputa de bola, uma jogada pelo alto, em que você tenta ganhar impulso e tira o adversário com uma porrada. Tem um movimento violento, um movimento de alavanca para tentar tirar o adversário da jogada. E aí é uma agressão, claro. Né? Isso não pode acontecer. Ali, o Rony gruda no Alex Santana, eu entendi como chega pra lá. Tipo, sai pra lá, pô. Me larga, me esquece. Ele meio que levanta o braço, né? Se o Rony não faz o escândalo que fez, o árbitro é malandro, é experiente. Gritaria, escândalo, não cola com árbitro bom e árbitro independente. Aqui no Brasil eles têm medo do time. E aí talvez colasse. Você vê que o movimento dele pelo frame não fica tão claro, né? Que a gente não tem direito à imagem. É que ele levanta o braço, ele não dá esse movimento pra trás, né, Mauro? Ele faz de baixo pra cima, empurrando o Rony. É um cartão amarelo, eu acho que é um cartão amarelo. Eu vou até mais longe. Eu vou mais longe, sei que todo mundo vai discordar de mim, mas eu acho que talvez nem fosse cartão amarelo, fosse verbal. Vocês dois aí, parem com isso, né? Daqui a pouquinho eu vou dar cartão pra vocês. Se fosse na Premier League, talvez não desse nem cartão. Fosse chamar na conversa, assim, porque aquilo ali não é uma briga, não tem agressão, tem o quê? A briga por espaço e o que é comum quando tem uma bola parada. Um quer ocupar o espaço, o outro não quer que fique aqui. Tem um jogador que para na frente do goleiro para atrapalhar o goleiro e fica aquele arranca-rabo ali dentro da área. A bola está parada. Então eu entendi ali como um lance para, no máximo, o cartão amarelo, achei correto. O VAR não chamou. O VAR não chamou porque ele entendeu que a decisão do árbitro de campo foi correta. Então ele não tem que procurar formiga. Ele não viu um elefante, ele viu bem. Ele certamente olhou o vídeo e falou: o cara tá certo, o que ele fez lá tá certo, eu não vou chamar. Por que eu vou chamar se eu concordo com ele? Ora bolas, não tem cabimento. Então a gente tem que definir aqui no Brasil o que queremos, afinal. Queremos aquela arbitragem horrorosa aqui do futebol brasileiro, que intervém toda hora, né? E aliás os argentinos reclamaram muito, até porque assim foi que o River foi eliminado, o argentino do River, né? Pelo Vélez, um confronto caseiro, porque a arbitragem era brasileira. E tem um lance também do Fernandinho pisando no pé do Rony. O que eu entendo daquele lance? Vai ter o cruzamento, os dois estão correndo, o Fernandinho está, para mim, ele está claramente olhando para a direção da bola
e ele acaba na corrida pisando no pé do Rony. Eu acho, não sei, mas eu acho que a arbitragem entendeu aquilo como um acidente. Ou seja, não foi uma disputa de bola em que um jogador pisou no pé do outro para tirar vantagem ou para agredi-lo. Ele está olhando para a bola, os dois estão correndo, ele pisa no pé e acontece. Entendeu como um acidente. E eu não estou justificando. Eu estou dizendo o que eu imagino que eles devem ter entendido. O Fernandinho está olhando para a bola. Sabe o que eu acho, Mauro? Aí eu digo, de novo, a arbitragem brasileira talvez parasse, ficasse 8 minutos no VAR e desse o pênalti. Na Libertadores, uma arbitragem estrangeira, uruguaia, barra colombiana, né? O VAR colombiano, não vai marcar. Provavelmente não marcou. Então, acho que a gente tem que entender isso também. Não adianta ficar reivindicando o padrão brasileiro da competição internacional. Eu acho que ele nem viu a pisada. Ele viu o teatro do jogador do Palmeiras. Isso derruba. Isso a gente sabe que o bom árbitro não entra. Ele está olhando, até vai contra. Ele está olhando teoricamente. Teoricamente. Eu estou dizendo que, como eu entendi, eu também disse que não marcaria, mas eu só quero dizer, ele estava olhando do tornozelo para cima. E aí ele viu o teatro. Ele viu o cara saltando. Ele não entendeu que houve nada faltoso. Eu acho, talvez ele tenha até visto o pisado. O árbitro está bem em cima do lance, Vanderlei. É isso. A imagem. Exato. Mas é tudo muito rápido, né? Nós estamos mostrando uma foto, mas é tudo muito rápido. Ele viu o teatro. É que nós, como você falou, nós não temos direito a mostrar a imagem em movimento. Eu sei disso. Mas ele dá um salto. Vanderlei, ali nessa foto, nesse frame, a perna do Fernandinho está aberta porque quando ele está correndo, ele pisa no Rony, o Rony automaticamente puxa a perna, né? Quando o Rony puxa a perna, ele arrasta o pé do Fernandinho junto. Por isso está aberto assim. Não é o Fernandinho que está esticando para pisar no Rony. Ele pisa para cá e aí quando o Rony puxa a perna, está uma presa na outra, ele vem junto. Então, eu entendi dessa maneira. Ou ele não viu, ou ele achou que foi ali um lance acidental de jogo e não uma entrada para atingir o pé do adversário. É o que eu entendi. Nesse lance, eu vou ser bem sincero. Eu fiquei na dúvida e eu entenderia se o árbitro marcasse o pênalti. Não, eu fui na dúvida nesse lance. Sim, concordo com você. Tá bom. Concordo com você. Mas daí ia ser um erro assintoso, é isso que eu estou dizendo. Exato. Não foi uma coisa... É formiguinha, não é elefante. Não foi uma coisa, um erro crasso, se tiver acontecido. Porque acontece no jogo, 90 minutos. Claro. Acontece coisa que o cara inverte. Eu sei disso. Mas a gente está falando de um jogo dinâmico. Não é um negócio não é isso. A gente prega aqui que decisão de campo segue só em coisa gravíssima, certo? Como foi a expulsão. O cara não viu aquela entrada, ele parou o jogo. Que nem o negócio da cotovelada, né? Em 97, quando o Edmundo toma o cartão amarelo, ele força a expulsão para jogar o último jogo que entra com a liminar. O Eurico fez aquele esquema todo lá. Aquele esquema, né? Em 99, no segundo jogo da final do Brasileiro, o Luizão toma o terceiro amarelo, Flávio. Tava 2-0 pra gente contra o Atlético Mineiro, a gente falou, Luizão, vai expulso. Pra ver se fazia a mesma coisa. Luizão deu uma cotovelada na cabeça do Mancini, lateral direito. A gente falou assim, velho, é pra ser expulso, não é pra matar o cara, não. Que cotovelada, você larga mesmo o braço e... É diferente, não tem negócio de amorzinho. Pô, o Luizão foi expulso. Tá suspenso até hoje. Até hoje, não jogou. Se tem vai, então ele... A gente falou, então, a cotovelada, quando o jogador vem vai pra dar, não vai fazer isso. Assim, com o braço que nem teve ali. Pra mim não foi pênalti. Isso que você fez, se fosse VAR brasileiro, ele vai no frame. Faz de novo, por favor. Aí vai no frame. Vampeta agride Flávio Prado. Expulso Vampeta. Isso aqui. Essa coisa que ele fez. Aqui, ó. Tá expulso no frame. Vai no passo a passo. Lógico, lentamente o Vampeta me agrediu. O que o cara fez? Pô, movimento normal tá mostrando, tá fazendo uma demonstração. O nosso VAR é assim, isso aqui que o Vampeta fez, expulsão, Vampeta e pênalti contra o time do Vampeta. Sim, mas eu acho que toda essa reclamação posterior, ela faz parte dessa narrativa do contra tudo e contra todos. A Libertadores o Palmeiras já perdeu, tá fora, não vai disputar mais o título. Mas a narrativa vale para a sequência da temporada. Entendeu? Eu acho que passa por aí. Olha só e tal. E isso acaba funcionando, porque aquele torcedor que não quer saber, ele vai ficar se agarrando a isso, ele vai ficar se agarrando a esse tipo de coisa. Acho que o Palmeiras deveria, dentro até do que o Flávio falou, fazer uma reflexão sobre o seu momento. A gente tem dito aqui há algum tempo, é o pior momento do Palmeiras na temporada. Esse recorte é muito impactante. 5 empates. O Palmeiras não perde, mas também não tem vencido. E só venceu porque o Corinthians deu um presente para ele, com aquele gol contra. E é o time do Palmeiras, né, gente? Que é um gol dado, né? Assim, aquele jogo era 0-0. Aquele jogo em Itaquera, não nem o Química Arena, era jogo de 0-0. Um jogo ruim, se arrastando. O Palmeiras estava ótimo para o 0-0, com a vantagem que tinha. Deixa como tá tudo bem. De repente saiu o gol, ganhou de 1-0.
Quer dizer, o Palmeiras não consegue trabalhar e merecer uma vitória já há algum tempo, desde o jogo do Goiás. Que, aliás, teve um pênalti também, bem polêmico, né? O jogo ainda estava 1-0, teve um pênalti contra o Goiás. Não sei se você se lembra, terminou 3-0. Não houve toda essa reclamação. E diante dessa instabilidade, por que todo mundo, ou quase todo mundo, é ruim generalizar, achava que o Palmeiras passaria? Porque acredita, pelo menos eu acreditava, no potencial. Individualidade. E no potencial. Claro. Quer dizer, sabe aquele negócio, você não está passando por um bom momento, mas a gente sabe que você pode fazer muito mais do que isso. Igual o Neymar, né? A gente batia no Neymar porque não estava jogando nada. Mas a gente, por quê? Porque você sabe que se ele jogar, se ele quiser, se ele voltar a jogar, ele tem potencial para isso. E no caso do Palmeiras, é a mesma coisa. Vocês estão batendo, alguém deve estar dizendo aí, estão batendo no Palmeiras. Puxa vida, estão batendo no Palmeiras porque a gente sabe do potencial do Palmeiras, né? Da qualidade do Palmeiras.